Fala pessoal, Engenheiro Luiz aqui, e no vídeo de hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre as dimensões mínimas de pilares, referentes à norma de desempenho 15.575 e a norma 6118. É muito provável que você já deve ter escutado de alguém, seja lá o cliente, um mestre de obra ou até mesmo um arquiteto, referente aos pilares da obra. Esses pilares estão grandes demais, eu sempre faço pilares menores ou com coluna pop, faço pilares com treliça e nunca deu problema. E para responder esses questionamentos, vocês engenheiros, vocês têm que ter a informação. Vocês têm que ter um embasamento teórico para poder reverter essa situação. E não pense que porque foi o cliente ou foi o pedreiro quem fez a pergunta que você não deve explicar da maneira correta. Mostre que você é uma autoridade no assunto. Explique sempre da maneira correta. Tenha as informações em mãos, porque não é à toa que você estudou 5 anos para chegar em sua primeira obra, no seu primeiro projeto e deixar as coisas se levarem, não é mesmo? Então vamos lá que eu vou explicar um pouquinho para vocês. Afinal, qual que é a seção mínima de um pilar em relação a 6118 e a norma de desempenho? Lá em 2014, quando teve a atualização da 6118, muitos projetistas eles ficaram com medo, eles se depararam com a informação de que os pilares deveriam ter a dimensão mínima dos 19 centímetros que hoje é exigido por norma. Mas na época começou a disseminar uma informação de que a norma de desempenho daria respaldo para continuar dimensionando pilares com 12 centímetros, que na época era normal e hoje ainda é utilizado os pilares com 12 centímetros para residências e isso se tornou uma regra para muitos profissionais. Hoje vamos fazer uma análise superficial em relação a 6118 e a 15.575 para a gente conseguir entender um pouco melhor essas informações e para poder empregar isso nos nossos projetos, nas nossas obras e também conseguir explicar todos os questionamentos que nós recebemos. E vamos lá, o que diz na NBR 6118, lá no item 13.2.3, sobre pilares e pilares-parede, a seção transversal de pilares e pilares-paredes maciços, qualquer que seja a sua forma, não pode apresentar dimensão menor que 19 centímetros. Ou seja, já na 6118, atualização de 2014, já define que a menor dimensão do pilar é de 19 centímetros. Porém, em casos especiais, permite-se a consideração de dimensões entre 19 e 14. Ou seja, aí nesse item ela já te deixa livre, digamos assim, em utilizar pilares com dimensão menor que 14 centímetros, com dimensão menores que 19 centímetros, chegando até 14 centímetros, desde que se multipliquem os esforços solicitantes de cálculo a serem considerados no dimensionamento por um coeficiente adicional, de acordo com o indicado na tabela 13.1 e na seção 11. Ou seja, se nós pegarmos aqui a tabela 13.1 de valores do coeficiente adicional, o γ-N para pilares e pilares-parede, o que temos aqui? A menor dimensão do pilar, dimensão B, e o nosso coeficiente γ-N. O que seria esse coeficiente? Ele é um fator de majoração para os esforços solicitantes finais de cálculo para o meu pilar. Ou seja, se eu já estou utilizando a minha majoração de carga de 1.4 nas minhas cargas, eu tenho que se eu utilizar dimensões menores que 19 nos meus pilares, eu tenho que utilizar uma majoração adicional a esse 1.4 que eu estou utilizando nas cargas. Ou seja, se eu utilizar aqui a fórmula do γ-N de 1,95 menos 0,05 de B, eu vou ter o meu γ-N respectivo para cada dimensão de pilar, abaixo de 19. Se nós vamos pegar a calculadora aqui, do pilar de 14, tá? Então nós temos aqui que é 1,95 menos 0,05 da dimensão menor da seção transversal do meu pilar. Então nesse caso, se nós utilizarmos um pilar com a dimensão menor de 14, isso em centímetros, nós temos o nosso... ali. Nós temos o nosso coeficiente γ-N
de 1,25, que é um coeficiente adicional que a gente vai utilizar lá na carga do nosso pilar. E na norma, ainda tem mais. Em qualquer caso, não se permite pilar com seção transversal de área inferior a 360 cm². Então, o que diz na 6118? Dimensão mínima de 19 centímetros, seção transversal mínima de 360 cm², e dimensões menores de no mínimo 14 centímetros deve ser acrescido em até 25% dos esforços sobre o pilar, que é aquele 1,25 ali que a gente acabou de calcular. Claro que para dimensões de 15, 16, 17, 18, essa majoração ela vai diminuindo, tá? Conforme a fórmula que a gente acabou de fazer. Mas a minha dimensão mínima dentro da 6118, com majoração adicional, é de 14 centímetros. Então, antigamente, quando a gente utilizava pilares com 12 centímetros, até podia. Agora, com a atualização da norma desde lá de 2014, o mínimo é de 14 centímetros, tá? Porém, além disso, muitos profissionais da área acabam que não buscam mais informações e se prendem apenas nas regras da 6118. Precisamos estar sempre atentos nas atualizações, nas normativas, em busca de entregar o melhor produto para o nosso cliente, prezando sempre a qualidade total das nossas obras, a estabilidade global da estrutura, a economia e a segurança para os nossos usuários. E o que diz na norma de desempenho? Então, se nós pegarmos lá na parte 2 da norma de desempenho, na parte de sistemas estruturais, nós temos o item 7.2.2.1 para casas térreas e sobrados, cuja altura total não ultrapasse 6 metros, desde o respaldo da fundação de cota mais baixa até o topo da cobertura, não há necessidade de atendimento às dimensões mínimas dos componentes estruturais estabelecidos nas normas de projeto estrutural específicas. O que ele está dizendo aqui? Para casas térreas e sobrados, onde tem uma altura total de 6 metros, vamos pegar aqui, se nós pegarmos aqui nossa residência, para casas térreas e sobrados que tenham altura menor ou igual a 6 metros, desde a fundação até a cumieira lá em cima, ou se eu tiver um pavimento a mais onde vai ficar o meu reservatório da caixa d'água, eu tenho que ter no máximo 6 metros para que eu não atenda às necessidades da 6118, que é aquilo que a gente estava vendo antes. Porém, eu só não tenho a necessidade do atendimento às dimensões mínimas dos componentes estruturais. Então, os 360 centímetros quadrados de área mínima de seção transversal continua atendendo. Ou seja, se eu utilizar um pilar com a dimensão mínima de 12, eu tenho que ter a minha outra dimensão de 30 centímetros. Desde que a minha casa ou sobrado tenha uma altura máxima, desde lá da fundação até o último ponto da minha estrutura, de 6 metros, no máximo, tá? Então, resumindo, não precisa a gente utilizar a 6118 para esses casos, podemos utilizar dimensões menores que 14 centímetros, porém, devemos ainda seguir a 6118 em relação à área mínima, que são os 360 centímetros quadrados, e nós precisamos demonstrar analiticamente, com cálculos, a gente precisa dimensionar essa estrutura, demonstrando a segurança e a estabilidade dessa estrutura. Porém, a norma de desempenho ela trata apenas de edificações habitacionais, o que é muito difícil também que nós tenhamos outros tipos de edificações que sejam menores que 6 metros. A norma de desempenho ela é somente para casas térreas ou sobrados que não possuírem mais de 6 metros. Então eu posso diminuir as dimensões dos meus pilares, porém eu tenho que atender ainda os critérios de desempenho em relação à estabilidade da estrutura, em relação à corrosão, cobrimentos mínimos, fissuração, em relação ao FCK de concreto. Isso tudo eu ainda tenho que utilizar da 6118 para atender ao meu critério de desempenho. E para finalizar, a norma de desempenho, sim, ela traz uma alternativa para as construções térreas e que podem ser construídas pelos métodos convencionais,
onde até alguns casos a própria alvenaria funciona como estrutura, que a gente vê por aí. Porém, a norma exige que sejam mantidos os critérios de desempenho, os requisitos mínimos de desempenho, em relação à durabilidade, aos materiais que a gente vai empregar nessa estrutura, e além disso, a responsabilidade da vida útil da estrutura. O que as pessoas elas estão acostumadas é dizer, até mesmo profissionais que fazem o dimensionamento equívoco das estruturas, eu sempre fiz assim, nunca deu problema, sempre utilizei pilares que estão fora da norma, mas nunca deu problema na minha edificação. Só que o que eu digo para vocês é que a estrutura ela não vai cair, a estrutura ela não vai entrar em colapso apenas por ter pilares de 12 centímetros. Ou quiçá pilares com dimensões menores que 12 centímetros. O fato é que a prova disso está nas construções desse nosso Brasil, onde as favelas são feitas sem rumo, casas uma em cima da outra, sem nenhum tipo de planejamento e dimensionamento. Porém, essas estruturas elas sofrem com uma deterioração prematura, porque não é utilizado material de qualidade, enfim. A estrutura ela começa a sofrer por corrosão nas armaduras, se é que foi utilizado armaduras nessas estruturas. E nós, profissionais que somos habilitados, temos a responsabilidade em educar essas pessoas, projetar e executar as nossas estruturas com uma vida útil mínima de 50 anos, que é o que a norma diz. E foi com essa finalidade que a 6118 ela foi desenvolvida e que está em constante atualização. Dessa forma, utilizem sim a 6118, utilizem sim a norma de desempenho, mas utilizem com bom senso, tá? A gente precisa verificar sempre as condições de segurança das nossas estruturas e levar essas informações adiante. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixe o seu curtir nesse vídeo, se inscreva nesse canal, compartilhe com mais pessoas que devem saber dessas informações. Aqui embaixo eu vou deixar as minhas redes sociais, onde lá eu tenho mais conteúdos exclusivos que podem ajudar na sua carreira. Te vejo num próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!